Revelação divina do dia. 3 promessas sagradas e 7 milagres para sua vida agora. Maria observava o céu estrelado sobre a pequena comunidade rural, onde as montanhas verdes se desenhavam como guardiãs de sua fé. Sua vida, antes repleta de alegria, agora se transformará em um campo de batalha. Carlos, seu marido, lutava contra problemas de saúde que o afastavam da família, enquanto seus filhos, confusos e aflitos, tornavam a casa um ambiente de gritos e lágrimas. Mas em meio a tanta dor, ela sabia que a igreja de São Miguel Arcanjo era seu refúgio. Nos domingos que passava naquele templo simples, ela se entregava em oração, sempre buscando a orientação de Deus. Era ali, entre as velas acesas e cânticos emocionantes, que Maria sentia a presença do divino. Durante cada missa, seu coração se enchia de esperança, e os pedidos de cura para Carlos e restauração familiar se tornavam um clamor constante. Mas, a solidão que sentia fazia tremer de desespero. A separação a cada dia parecia mais real naquela noite de vigília. Maria sentou-se na última fila, envolta em seu manto de esperanças quebradas. O murmúrio da congregação se intensificava, e uma oração fervorosa elevava-se, quando subitamente, uma paz incomum a invadiu. Ela ouviu em seu coração uma mensagem que a fez tremer. 3 promessas sagradas: cura, restauração e proteção. Aquelas palavras geraram uma chama ardente dentro dela. Com olhos marejados, Maria decidiu partilhar essa revelação com a comunidade. Durante um culto especial, seu coração pulsava forte enquanto se levantava. Irmãos, ouvi de Deus. Ele prometeu cura, restauração e proteção, exclamou Maria, a voz trêmula e firme. O público, tocado pela intensidade daquela palavra, começou a orar fervorosamente. As paredes da igreja pareciam vibrar com a energia das orações, e cada fiel compartilhava experiências de milagres que já haviam presenciado. A atmosfera sobrenatural se tornava palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se passaram, e os testemunhos de fé começaram a brotar. A comunidade se tornava um verdadeiro campo de milagres. Contudo, em sua casa, a situação continuava a empurrá-la para a borda. Os gritos dos filhos ecoavam por toda parte, e cada oração parecia insuficiente. Maria, perdida em suas antenas de fé, se perguntava se a cura de Carlos e a união familiar viriam. Foi então que, em um dia comum, um telefonema mudou tudo. A mãe de Carlos, à beira da morte, começou a melhorar inexplicavelmente. O médico, pasmo, declarou: não há mais explicações. É um milagre. Um novo sopro de esperança inflamou o coração de Maria, mas a pergunta ressoava em sua mente: seria esse o sinal de Deus em sua vida? A cura da família estaria próxima? Ela sentia que a batalha estava apenas começando. Maria acordou naquela manhã com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas da sala. O dia parecia diferente, como se uma nova esperança tivesse acordado junto dela. O murmúrio do vento batendo nas árvores lá fora trazia uma sensação de renovação, e, por um momento, ela conseguiu se sentir leve. Contudo, a realidade da casa ainda pesava sobre seus ombros. Carlos, apesar do milagre que acontecerá com sua mãe, seguia lutando contra sua própria batalha, e as tensões familiares ainda estavam presentes, como sombras que não se dissipavam. Enquanto preparava o café, Maria refletiu sobre as promessas que Deus tinha lhe revelado. Cura, restauração e proteção. Seriam aquelas palavras apenas um consolo? Poderiam elas realmente transformar a vida da sua família? A cada gole daquele café quente, ela sentia seu coração pulsar mais forte, como se as respostas estivessem mais próximas do que imaginava. Decidida a buscar a intervenção divina, Maria sentou-se à mesa, fechou os olhos e orou intensamente. Ela pediu não só pela cura de Carlos, mas também pela compreensão e união entre os filhos. Senhor, eu clamo por uma mudança. Liberta-nos de qualquer divisão, que nossa casa seja cheia de amor e harmonia. Eu creio nas tuas promessas. A energia na sala parecia mudar, e o ambiente que antes era de tristeza agora se tornava um espaço sagrado. Foi então que um pensamento inusitado lhe ocorreu. E se as promessas que Deus fizera eram um chamado não só para ela, mas para toda a comunidade? A ideia fez levantar-se automaticamente, sentindo uma chama de determinação crescer dentro de si.
E se Maria organizasse um encontro de oração na igreja, convocando as famílias para se unirem em fé não apenas por suas próprias curas, mas pela cura coletiva da comunidade, com um novo plano em mente, Maria correu até a igreja de São Miguel Arcanjo. Ao chegar, encontrou um pequeno grupo de fiéis, que a recebeu com sorrisos calorosos. Estava pensando em como nossa igreja se tornou um lar de milagres. Vamos orar juntos por nossas famílias, por nossa comunidade, exclamou ela, com um brilho nos olhos. Os presentes concordaram animadamente, atestando que a união sempre traz força. No dia marcado para o encontro, o templo estava cheio. As vozes se erguiam em um só clamor. As orações soavam como um murmúrio poderoso, misturado com lágrimas de gratidão e súplica. Maria observava enquanto cada família compartilhava suas dores e esperanças. Era um verdadeiro renascimento de fé. A luz que emanava deles parecia pulsar em harmonia, e os corações se uniam em um mesmo propósito: buscar e acreditar nas promessas de Deus. Mas, no meio da celebração, um estrondo ecoou pela igreja. As portas se abriram com força, e um homem, exausto e ensanguentado, entrou. Seu olhar era de desespero. Me ajudem! A estrada está bloqueada, meu filho está em perigo. As orações cessaram, e todos viraram-se para o intruso. Maria sentiu seu coração disparar. Havia algo de maior em jogo, algo que desafiava a fé e a união que estavam formando. O que era aquele chamado? O que Deus queria que eles fizessem agora? Com certeza a resposta estava prestes a ser revelada. A luta pela verdadeira cura estava só começando. O homem, ofegante tom de urgência em sua voz, deixou todos em estado de choque. As famílias, que até então partilhavam suas dores, viram-se envoltas em uma nova realidade. Maria sentiu que a atmosfera mudará. O que podia parecer uma interrupção, na verdade, era um chamado do alto. Cristiano, o homem que acabará de entrar, parecia desesperado. Ele havia tentado desesperadamente passar por uma estrada conhecida, mas um deslizamento deixará seu veículo preso, e seu filho ainda estava lá, sem poder sair. Maria sentiu que a adrenalina corria em suas veias. Aquela situação clamava por ação, e mais ainda, por fé. O que ela poderia fazer? O que Deus esperava deles? Em meio ao medo que cercava o templo, havia também um sopro poderoso da esperança. Vamos orar, irmãos. Vamos clamar juntos pela vida desse menino. A voz de Maria ecoou pelo meio do grupo, e, como se respondesse ao seu chamado, um murmúrio crescente tomou conta da congregação. As mãos se erguiam e os olhos se fechavam. As orações eram levantadas fervorosamente ao céu, como uma chama que iluminava a escuridão. As palavras fervorosas vazavam em súplicas pela proteção e pela restauração. Senhor, trazemos diante de ti a vida desse menino. Sabemos que tu és o Deus que opera milagres. A nossa fé é pequena, mas sabemos que em ti tudo é possível. Cada clamor ressoava como um trovão, e um sentimento de união crescia a partir da vulnerabilidade de todos ali. Maria poderia sentir a presença do Espírito Santo atuando no meio deles. Era como se a sala estivesse carregada de um poder renovador. De repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se eles não apenas orassem, mas também fossem ao encontro daquele menino? O que restava entre eles era fé em ação, um amor que poderia se transformar em algo concreto. Cristiano, eu e alguns irmãos iremos com você. Vamos encontrá-lo. A determinação nas palavras de Maria causou um efeito vibrante. A congregação, inicialmente confusa, começou a se mobilizar. Mães e pais, jovens e velhos, juntaram-se a ela. A fé começava a ser transformada em movimento, em algo palpável. Sentiam que eram chamados para serem agentes do milagre. Enquanto eles se organizavam para sair, Maria olhou ao redor e viu na expressão de cada um ali a expressão da esperança renovada. Aquela esquina da igreja não era apenas um lugar de encontro, mas um modelo do que o reino de Deus poderia ser. Um corpo unificado, disposto a entrar em ação, a lutar juntos. E assim, aqueles que antes estavam mergulhados em suas próprias dúvidas e ansiedades agora caminhavam em direção a um propósito maior. Maria conduziu o grupo, e em seu espírito havia uma certeza crescente de que estava sob a direção divina. No caminho até a estrada bloqueada, Maria não conseguia deixar de pensar nas promessas que Deus havia feito. As 3 promessas estavam ali não apenas para ela, mas para uma comunidade inteira que precisava ver e sentir a intervenção divina. Quando se aproximaram do local do acidente, tudo parecia em suspenso. As árvores balançavam ao vento, como se acompanhando uma sinfonia celestial. Era um momento decisivo. O coração de Maria batia forte. O que ocorreria depois que eles chegassem ao local? O que Deus tinha planejado para aquele dia?
A revelação estava prestes a acontecer, mas qual seria seu impacto? A fé, a esperança e a ação se entrelaçavam, preparando o cenário para um verdadeiro milagre. O caminho até a estrada bloqueada parecia uma jornada rítmica ao compasso da fé. Maria liderava o grupo, seus passos firmes, carregando não só o peso da urgência, mas também a luz da esperança. A cada passo, ela sentia que estavam mais próximos de um desfecho divino. Era como se a própria natureza estivesse vibrando em harmonia com suas orações. A brisa leve trazia perfumes sutis de flores e terra molhada, revelando que o próprio Criador estava presente naquela caminhada. Cristiano, ao seu lado, demonstrava um misto de ansiedade e gratidão. Ele tinha os olhos fixos no horizonte, e pela primeira vez, parecia acreditar que algo extraordinário poderia acontecer. Maria se virou para ele, dizendo: "Lembre-se, Cristiano, nosso Deus é um Deus que vê. Ele está ouvindo nossas súplicas." A voz dela soava como um bálsamo, trazendo alívio ao coração aflito do pai. Finalmente, chegaram a um ponto onde a estrada se tornará uma verdadeira muralha de terra e detritos. Maria parou e observou a cena. O carro de Cristiano estava parado à beira da estrada, e o som das correntes de seu próprio coração era ecoado por um silêncio tenso ao redor. O grupo se dispersou para formar uma corrente de oração ao redor de Cristiano. As mãos se uniram, e as vozes se elevaram novamente, mais poderosas e destemidas. Uma oração unificada clamava não apenas pela segurança do menino, mas também pela coragem e força que aquela família tanto precisava. Senhor, sabemos que em Ti encontramos abrigo e segurança. Que esta tempestade se acalme e que podemos ver Teu poder em ação. As palavras de uma mulher idosa ressoaram como um trovão, imbuídas de fé e determinação. Era evidente que uma onda de fé estava se formando, e a atmosfera ao redor deles era carregada de expectativa. Maria sentiu a necessidade de agir. Nós precisamos fazer isso juntos. Cada um deve ajudar a remover os entulhos um pouco a cada vez. Com essa decisão, as pessoas começaram a trabalhar como um só corpo. As feridas da desventura estavam se transformando em um ato de amor. Aqueles que se sentiam impotentes agora estavam se unindo com seus irmãos e irmãs em um esforço coletivo. Enquanto trabalhavam, Maria avistou algo brilhante entre os escombros. Com a mão suja de terra, ela se abaixou e retirou um pequeno boneco do carro de Cristiano, que havia caído no deslizamento. A presença daquela lembrança deu um novo ânimo ao grupo. Era prova de que ele ainda estava ali, esperando por ajuda. Com lágrimas nos olhos, Cristiano agarrou o boneco como se fosse a essência da vida de seu filho. A cada pedrinha que era removida, cada gota de suor que escorria, a fé se tornava mais vibrante. O poder de Deus estava presente, e a unidade se tornava um milagre em si mesma. Cada um ali sentia a corrente do amor divino atravessando suas almas, reanimando corações cansados e revigorando suas esperanças. E, no ápice daquele esforço coletivo, um grito que parecia puro e ressoante cortou o ar. "Pai, estou aqui!" Era a voz do menino, e assim que eles ouviram, o tempo parou. Maria trocou olhares com Cristiano, seu coração batendo no mesmo ritmo que a batida dele. Aquele clamor trouxe uma nova expectativa, mas a pergunta para Maria era: o que aconteceria a seguir? O resgate estava apenas começando. E que outras maravilhas poderiam surgir da fé que havia sido renovada naquele grupo? A jornada estava longe de terminar. O verdadeiro milagre ainda estava por vir. Maria sentia que o tempo estava estagnado, como se o mundo tivesse parado quando ouviu aquele grito. A voz do menino atravessou suas emoções, ressoando com uma força indescritível. Era a resposta que tanto esperavam, mas também um chamado urgente para que agissem. "Rápido! Vamos encontrar ele", disse Cristiano, com a voz embargada pela mistura de expectativa e desespero. Ele se lançou adiante, empurrando os entulhos, e Maria o seguiu de perto. Não havia mais tempo a perder. O grupo, galvanizado por aquela nova esperança, se uniu novamente, trabalhando em sincronia. Cada mão que se movia, cada grito de encorajamento lançado, ecoava como um hino de adoração. "Ele está perto. Eu sinto isso", exclamou uma mulher, já com os olhos marejados, mas com um sorriso firme no rosto. A convicção dela iluminou os ânimos de todos, e a paixão pulsava no ar, como se a própria atmosfera estivesse vibrando com expectativa de um milagre. Light e sombras dançavam sob a luz do sol poente. As cores quentes ao redor transformavam aquela cena trágica em uma mística oportunidade de fé. O cheiro da terra molhada se misturava ao suor e às lágrimas, formando um perfume divino de rendição e clamor. Maria parou por um momento, respirando fundo, permitindo que a presença de Deus a envolvesse.
A paz fazia pulsar seu coração. Mesmo em meio ao caos. Ela fechou os olhos, e enquanto orava silenciosamente, uma revelação começou a se desenrolar em sua mente. Abram as suas almas, pois o Senhor está ouvindo. Confie no seu plano. As palavras fluíram, não apenas dela, mas de todos ali. Cada um invocava sua própria experiência com Deus e verbalizava as promessas sagradas que conheciam. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. A citação reverberou na mente de todos, unindo os espíritos em um clamor fervoroso. A força daquela promessa divina unia cada um a um propósito. Finalmente, com um verdadeiro esforço conjunto, os entulhos começaram a ceder. Os olhos de Cristiano brilhavam com a esperança renovada. Ele podia quase sentir seu filho ali, próximo. A determinação tornou-se contagiante, e em uma demonstração de fé, o grupo ergueu uma última pedra que bloqueava a passagem. E então, lá estava ele. O menino, sujo, mas ileso, contendo em seu rosto o brilho da inocência e a coragem dos que enfrentam adversidades. Ele olhou ao redor, e um sorriso tímido se espalhou sob as lágrimas de Cristiano. Nariz e olhos vermelhos, mas a expressão sincera daquele reconhecimento foi mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. No movimento espontâneo, Cristiano correu em direção ao menino e o abraçou forte. As lágrimas agora fluíam livremente em um misto de alegria e alívio. O grupo ficou em silêncio por alguns momentos, assistindo a cena e sendo tocados pela genuína manifestação do amor que a fé pode provocar. Mas Maria sabia que aquele não era o fim da história, era apenas o começo de algo ainda maior. Precisamos agradecer, ela sussurrou para o grupo, que já começava a se juntar em um círculo de oração novamente. Enquanto as palavras de gratidão se elevavam, um vento suave começou a soprar, e o riso e as lágrimas se entrelaçavam com a música das aves que pareciam celebrar também. A certeza de que Deus estava ali, naquele momento, já não era uma dúvida. No calor daquele momento sagrado, uma pergunta brotou em sua mente. O que virá a seguir agora que testemunharam a força de Deus em ação? O verdadeiro milagre estava prestes a acontecer, e a fé do grupo exigia um novo nível de entrega e confiança. Uma nova jornada começava. O grupo se uniu em um círculo apertado, e as mãos se entrelaçaram em um gesto de comunhão. O cheiro da terra, ainda úmido, criava um ambiente carregado de esperança, enquanto as vozes se elevavam em uníssono. Cada palavra de gratidão brotava do fundo das almas, como se fossem rios de adoração jorrando sobre a terra seca. Maria abriu os olhos, observando cada rosto ao seu redor. Sentia a energia vibrante que emoldurava aquele momento. As expressões eram de alívio, mas também de determinação. Havia uma nova força surgindo, como se cada um ali estivesse recebendo uma nova missão, um apelo para algo maior. O menino, agora nos braços do pai, olhava com curiosidade, como se compreendesse que havia algo mais profundo se desenrolando ali. Vocês sentem isso? Perguntou Cristiano, sua voz cortando a atmosfera elevada. Sinto que não estamos apenas agradecendo. Estamos sendo chamados para agir. E sob aquela afirmação, todos começaram a murmurar em concordância. Os olhares se cruzavam e um renovado sentido de propósito despertava dentro de cada um. Então, uma nova onda de revelação tomou Maria. Deus está nos unindo não só para agradecer, mas para nos preparar. As palavras saíram, carregadas de poder. 3 promessas ele fez a nós, e 7 milagres estão a caminho, se tivermos fé. O clima ficou eletrizado com aquelas declarações. As pessoas começaram a colocar suas expectativas e necessidades no altar da oração. Milagres como cura, provisão, restauração de relacionamentos e libertação de medos começaram a ser sussurrados, e cada pedido se tornava um eco de fé. As promessas de Deus foram lembradas e proclamadas com fervor, enquanto alguns mais ousados levantavam a voz, clamando por tudo o que precisavam. Senhor, nós pedimos pela cura física, exclamou uma mulher, e logo na sequência, outros se juntaram, clamando pelo sobrenatural em suas vidas. No centro do círculo, o menino sorriu, como se sentisse a magia daquele ato de fé coletiva. E por que não acreditamos que podemos ver a liberdade das cadeias que nos aprisionam? Provocou Maria, fazendo todos refletirem. As expectativas pareciam se expandir, como se as limitações que poderiam existir estivessem sendo arrancadas, uma a uma. E você? Perguntou uma voz da multidão, olhando diretamente para Maria. O que você espera ver acontecer? Ao ser confrontada, Maria parou. Lembrou-se dos momentos de dúvida, das noites em que o medo visitava, e como tudo isso a afastava do propósito divino. Ela respirou profundamente, segurando o olhar da pessoa que havia lhe perguntado.
Eu espero que possamos testemunhar o que significa viver na poderosa presença de Deus. Quero ver vidas transformadas, não só as nossas, mas de todos que estão por perto. Um assentimento geral começou a se formar, e o círculo foi se apertando, como se a energia gerada pelos corações unidos criasse um espaço sagrado. O vento que soprou antes parecia mais forte agora. Naquele chacoalhar suave, Maria sentiu a confirmação de que estavam prestes a entrar em um novo capítulo. Algo estava no ar, uma expectativa de milagres e mudanças. Então, vamos nos preparar, disse Maria, seus olhos brilhando de fé. Não é só para nós que seremos abençoados, mas também para levarmos essa transformação adiante. Mas então, uma voz distante ressoou como um tambor ecoando em intervalos. E se os maiores milagres ainda estiverem para surgir, mesmo além do que podemos imaginar? O grupo se fez em silêncio, contido na expectativa. O que exatamente Deus tinha reservado? A dúvida se misturava com a fé, criando uma nova tensão, um novo clamor. E Maria, em meio ao silêncio sagrado, voltou a perguntar para si mesma: estamos prontos para o que está por vir? O próximo passo da jornada ainda estava envolto em mistério, mas todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A atmosfera permaneceu carregada, enquanto a expectativa se instalava em cada coração. O silêncio envolvente era quase palpável, uma expectativa coletiva que pulsava, como um tambor que batia em uníssono, esperando o momento certo de explodir em alegria. Maria fechou os olhos novamente, permitindo-se ser inundada por essa sensação divina. Ela refletiu sobre as 3 promessas que havia mencionado. O que elas realmente significavam para cada um ali? Como poderiam se manifestar em suas vidas? A visão dos rostos, agora tomados de seriedade e vulnerabilidade, preenchia seu espírito com sentido profundo de compaixão. Vamos nos lembrar das promessas de Deus, disse ela, sua voz agora mais suave, mas firme. Ele prometeu nos guiar, nos proteger e nos fornecer tudo o que precisamos. Quando clamamos, Ele responde. Está na hora de nos apropriarmos dessas promessas. A cada palavra que fluía de seus lábios, Maria notava as expressões mudando. Olhares que antes eram de incerteza agora brilhavam com misericórdia e esperança. As mãos, que estavam entrelaçadas, apertaram-se ainda mais, unindo as almas em uma energia contagiante. Cristiano, sentindo a intensidade, levantou a voz. Vamos confirmar isso com nossa fé. Declare suas promessas. Creia no que Deus tem para nós. E então, vozes começaram a surgir de todos os lados, uma onda de declarações de fé inundando o círculo sagrado. Eu creio na provisão. Eu creio na cura. Eu creio na restauração. Maria olhou para o menino, que agora observava tudo com olhos grandes e tocados pela beleza daquela cena. Ele acenava com a cabeça, como se entendesse que uma transformação estava acontecendo não só ao redor dele, mas também dentro dele. Sabe, meu pequeno amigo, disse Maria, aproximando-se dele. Às vezes nós temos que olhar com os olhos da fé, mesmo quando não podemos ver o que está por vir. O menino sorriu, e suas pequenas mãos se ergueram, acompanhando a força crescente daquele clamor coletivo. A energia no ar mudou novamente. Um vento suave começou a soprar, fazendo as folhas das árvores dançarem como se estivessem celebrando. Alguém gritou: olhem para o céu! E, instantaneamente, todos olharam para cima, sentindo algo especial pairar no ambiente. Algumas nuvens, que antes cobriam o sol, começaram a se dissipar, revelando raios de luz dourada que irradiavam sobre eles, caindo como bênçãos tangíveis. Deus está aqui! Gritou uma mulher emocionada. E não era apenas uma frase de efeito, era uma certeza coletiva que se estabelecia no coração de cada um. Porém, em meio a toda essa euforia, Maria sentiu uma inquietação interna. Algo ainda estava por vir, algo que ela não conseguia explicar. O que seriam os 7 milagres prometidos? Ela sabia que algo poderoso estava a caminho, mas qual seria o seu papel nesse grande mover? Como poderiam se preparar para isso? O que vem a seguir? Sussurrou Maria para si mesma, com uma mistura de expectativa e medo. Será que eram realmente capazes de acreditar nas grandes coisas que Deus podia realizar em suas vidas? A energia permanecia densa e vibrante, e as vozes continuavam a elevar-se em adoração. Mas no fundo de sua alma, a pergunta se repetia, como um eco divino. Estamos prontos para os milagres que ainda não conhecemos? E com essa pergunta pairando no ar, um novo chamado ressoou entre eles, um convite para não apenas esperar, mas agir, para se mover na direção do que ainda estava por vir. Era hora de se deixar levar pela unção que preenchia aquele lugar e passo a passo,
todos se prepararem para uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O clima ressoava com a energia da esperança, e cada instante parecia uma preparação para algo sobrenatural. Maria, ainda sentindo a inquietação em sua alma, decidiu que era momento de unir os corações ainda mais. Precisamos ser um só, disse ela, sua voz ecoando com autoridade amigável. As pessoas, agora tão ligadas entre si, estavam sedentas por mais. O menino, que até então ficará em silêncio, voltou a se destacar. Maria, o que acontecerá com os milagres? Perguntou ele, um brilho intenso nos olhos. A inocência e a fé pura daquela criança foram um lembrete poderoso para todos. Maria sorriu para ele, cheia de amor, e percebeu que a resposta estava gemendo dentro dela. Os milagres virão quando acreditarmos. Respondeu ela com fervor. São resultados da nossa fé, da nossa disposição em receber o que Deus tem para nós. Cada palavra batia fundo no coração dos presentes. Eles precisavam se abrir para a possibilidade divina, crendo que o que parecia impossível poderia acontecer. O vento que soprou começou a se intensificar, arrastando folhas e trazendo uma leve chuva de pétalas que pareciam dançar em círculo ao redor deles. Um coro de vozes unidas se levantou, elevando louvores ao Criador. Era como se a natureza inteira estivesse envolvida na sua adoração, testemunhando a transformação que estava a caminho. Vamos juntos esquematizar os 7 milagres que esperam por nós, exclamou Cristiano, trazendo todos de volta ao foco. Dividam-se em grupos e discutam como esses milagres se manifestarão. A animação tomou conta do local, e as conversas começaram a fluir em meio a planos e expectativas. O menino, movido por uma sabedoria que desafiava sua idade, levantou a mão novamente, chamando a atenção de todos. Mas como reconhecê-los quando eles vierem? Questionou, numa busca genuína pela verdade. Aquela pergunta, simples, mas profunda, fez com que todos refletissem. Como poderiam reconhecer os sinais das bênçãos divinas em suas vidas cotidianas? Precisamos estar atentos e dispostos a olhar com os olhos do coração, afirmou Maria. Os milagres de Deus não costumam aparecer como esperamos. Muitas vezes, eles vêm nas pequenas coisas: um abraço, uma conversa, um sorriso que muda o dia. As palavras dela reverberaram pela plateia, despertando um fervor que começava a se espalhar. Durante as discussões, alguns começaram a compartilhar experiências passadas que indicavam a ação divina em suas vidas. Relatos de curas, de provisões inesperadas e de reconciliações abençoadas se somaram às promessas de novos milagres. Essas memórias eram como fragmentos de luz que iluminavam ainda mais o ambiente, trazendo uma atmosfera de celebração e união. Quando um dos presentes contou um testemunho emocionante de como tinha superado uma batalha que parecia impossível, um palpite de identificação surgia entre os que o ouviam. Aquelas histórias de superação e graça traziam um efeito contagiante, renovando a fé de todos ali. No entanto, a inquietação de Maria persistia. Algo mais profundo ainda estava por vir, e a conexão entre eles parecia estar prestes a ser testada de uma maneira inesperada. Enquanto todos continuavam animados, ela olhou para o céu, que estava agora limpo, permitindo que um radiante pôr do sol desse seu toque final ao espetáculo. Ele está crescendo em nós, meus irmãos. O que precisamos fazer agora é nos unir e esperar. Acreditar que cada passo que damos nos leva mais próximos dos milagres. Disse Maria, e a multidão respondeu com gritos de encorajamento. Mas no fundo de seu coração, Maria não conseguia escapar daquela pergunta que espremia entre fé e ansiedade. E se não estarmos prontos para o que ele está prestes a fazer? Será que conseguimos suportar a magnitude da sua obra? Com esse pensamento dançando em sua mente, ela percebeu que a jornada estava apenas começando, e que esses encontros tornariam-se algo extraordinário, algo que mudaria suas vidas de maneiras que ainda não podiam imaginar. Todos estavam prontos para a próxima etapa. A atmosfera carregada sugeria que algo monumental estava prestes a acontecer, algo que não apenas mudaria suas vidas, mas também suas almas para sempre. E assim, a grande pergunta pairava no ar: o que realmente nos espera neste caminho de fé? As horas seguintes foram imersas em um fervor ininterrupto. O grupo, dividido em pequenos círculos, tomou forma e a energia vibrante dos corações unidos pulsou como um só. Maria, observando cada interação, sentia a fragrância do amor fraterno, enquanto um novo impulso de esperança a envolvia. Concentrem-se nos milagres que desejam ver, incentivou Cristiano, animado, à medida que os grupos compartilhavam suas aspirações. Um dos grupos falava de união familiar, enquanto o outro compartilhava sonhos de cura e libertação de vícios. Cada testemunho aceito ressoava profundamente, afirmando a crença na intervenção divina. Menino, sempre com a sabedoria de quem já viveu muito, continuou a fazer perguntas pertinentes.
E se não forem exatamente os milagres que esperamos, como vamos entender que são de Deus? Questionou, enquanto olhava ao redor com curiosidade. Ah, um ponto crucial. Respondeu Maria, com os olhos brilhando. Os milagres podem não vir da forma que ansiamos. Muitas vezes, o que precisamos não está no que pedimos, mas no que não sabemos que precisamos. Isso é fé confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Os grupos pareciam refletir sobre essa ideia e, por um momento, um silêncio reverente se instalou. O rio de conversa se transformou em murmúrios de entendimento, e os olhares começaram a se encontrar, trocando sorrisos de reconhecimento. Aquele momento se estendeu, e à medida que a jornada coletiva avançava, não só novos pedidos surgiram, mas os testemunhos passaram a incluir histórias sobre renúncias e abertura de coração. As pessoas falavam sobre como deixaram de lado seus medos e começaram a se entregar à vontade de Deus, mesmo quando o caminho não era claro. As folhas nas árvores pareciam dançar em sincronia com a música dos louvores que emergia do grupo. O céu, agora tingido com as cores quentes de um pôr do sol glorioso, refletia a luminosidade que brotava das almas ansiosas, exalando uma atmosfera mágica e transformadora. Maria, percebendo a força crescente entre eles, sentiu uma nova emoção crescendo dentro de si. Deus nos prometeu que Ele nunca nos deixará, disse ela com um sorriso sereno. As promessas dele são a luz que nos guia. E hoje, podemos reivindicar essa luz com fé de que não estamos sozinhos. Nesse instante, o grupo respondeu com um grito coletivo de louvor. Era de arrepiar. A paisagem ao redor parecia vibrar com seu clamor, e o céu parecia abrir-se para que a bênção divina descesse suavemente sobre eles. Mas, no fundo, o sentimento de Maria se tornava uma tempestade silenciosa. A ideia das promessas se entrelaçava com o desejo de ver os milagres, e ela sentia que o peso de uma responsabilidade estava se acumulando sobre os seus ombros. Estamos prontos para o que aqui foi pedido, mas será que entendemos a importância de vê-los se concretizarem? Refletiu ela em voz alta, sentindo-se meio dividida. O que acontece se não olharmos as promessas de Deus em suas formas mais sutis? À medida que a noite desceu e as estrelas começaram a brilhar no céu, uma expectativa palpável tomou conta do ambiente. A unidade entre eles estava mais forte do que nunca, mas uma nova dúvida pairava no ar. Seriam realmente prontos para abraçar a revelação divina que estava a caminho? O grupo, agora, estava quase em estado de transe, vibrando com a força dos momentos de oração e esperança, quando a brisa fresca da noite trouxe um sussurro novo. Algo no ar estava diferente, como se os céus estivessem prestes a arrancar o véu da realidade e expor o que estava escondido. Maria olhou ao seu redor, percebendo que algumas pessoas já estavam em lágrimas, encantadas pela presença de Deus. Um arrepio percorreu sua espinha, e, instintivamente, sentiu que a noite ainda guardava segredos para serem revelados. E assim, à medida que o brilho das estrelas iluminava seus rostos adoradores, a grande pergunta brotou mais uma vez: estaremos prontos para as revelações que estão por vir? O que mais Deus irá manifestar em meio a nós? A noite parecia mágica. As estrelas brilhavam como testemunhas do que havia acontecido naquela pequena comunidade. Maria, ainda sentindo o doce perfume da presença de Deus, olhou ao redor e viu sorrisos, lágrimas e expressões de renovação em cada um dos rostos. Era um momento de graça, um vislumbre da providência divina atuando nas vidas de todos. Hoje, somos mais do que um grupo de pessoas unidas por dificuldades. Somos uma família, unidos em oração e fé. Proclamou Maria, a voz ressoando com autoridade e paixão. A emoção a envolvia, enquanto via os fiéis assentirem com a cabeça, absorvendo suas palavras. Todos ali eram testemunhas do poder da oração, da união e das promessas sagradas que Deus havia feito. Eles experimentaram um milagre naquela tarde, e aquele espírito renovador estava prestes a alcançar novos patamares. Precisamos clamar por aqueles milagres que Deus prometeu a nós. Disse ela, e uma onda de energias positivas inundou o ar. Um clamor unificado ecoou: Amém. Amém. Aquilo não era apenas a manifestação de um desejo, mas a certeza de que Deus estava ouvindo. Os homens e mulheres ali presentes começaram a compartilhar suas esperanças e desejos mais profundos. Eu quero ver minha família unida novamente. Eu clamo por cura na minha saúde. Eu busco a libertação de vícios que me aprisionam. Cada enunciado era um grito do espírito, clamando por aquilo que já era de direito. Maria sentiu seu coração aquecer. Enquanto os irmãos e irmãs proclamavam suas súplicas, ela percebeu que o coletivo não era apenas um eco de suas necessidades pessoais, mas um verdadeiro clamor por transformação. Irmãos, sejamos um só corpo. Que nossas vozes sejam como um coro diante do Senhor, manifestando nossa fé nas promessas que Ele nos fez. As mãos se ergueram, e as orações começaram a se entrelaçar como um fio de esperança.
As palavras de gratidão e súplicas encheram o ar, criando uma atmosfera saturada de expectativas. Então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto todos estavam concentrados em suas orações, uma brisa fresca soprou através da clareira, e um raio de luz dourada desceu do céu, iluminando Maria e aqueles que estavam ao seu redor. Uma sensação de temor reverente tomou conta do grupo. Era como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando ali, entre eles. Olhem! A luz! Gritou uma mulher, apontando para o céu. Todos levantaram os olhos, e em um momento, o céu parecia se abrir. Luzes dançantes começaram a surgir, como se os anjos estivessem respondendo ao clamor do povo. É a confirmação das promessas. É Deus dizendo que está conosco. Maria exclamou, e as vozes se elevaram em uma única adoração. O menino que havia sido salvo olhava, com os olhos brilhando em assombro. Ele parecia entender que algo mais estava acontecendo, que Deus tinha um plano que ia muito além do que poderiam imaginar. Preparem-se! Maria disse, a paixão crescendo em sua voz. Essas luzes representam os milagres que estão a caminho. A cura, a restauração e a proteção não são apenas palavras, são realidades que já estão se desenrolando entre nós. O que precisamos fazer agora é manter nossa fé viva. Os fiéis, agora cheios de coragem, começaram a declarar suas vitórias. Eu creio na cura. Eu creio na restauração. Eu creio na proteção de Deus sobre nossas vidas. A euforia tomou conta do ambiente, e a conexão entre eles se intensificou. Ao final, Maria olhou para o céu e sentiu a certeza em seu coração. Os milagres estavam se manifestando, mas ainda havia mais por vir. Vamos encerrar com um momento de gratidão. Senhor, nós te louvamos por tudo que fizeste hoje. A tua presença é a garantia de que nunca estamos sozinhos. Que cada um que está aqui hoje vive em expectativa pelos milagres que tu tens para nós. Com as mãos entrelaçadas, os corações ardendo de fé, o grupo fechou os olhos e começou a agradecer a Deus por tudo que tinham vivido. Foi uma oração espontânea, repleta de emoções pelas curas, pela unidade restaurada e pela profunda transformação que estava em curso. Maria sentia que aquele era o verdadeiro desfecho. A partir daquele dia, eles estariam juntos em uma nova jornada, trazendo luz e esperança para onde quer que fossem. A história não acabava aqui. Na verdade, era apenas o começo de um novo capítulo. Agora, irmão, é a sua vez de participar dessa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que certamente tocarão seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais vidas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final. Nos diga o que essa história significou para você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta manifestação divina. Juntos, vamos espalhar a esperança e a fé.